Você não precisa do pão de amanhã, nem do mês que vem. Você precisa do hoje. A paz mora na suficiência, no contentamento, na confiança de que Deus não falha com o necessário. Perdoa-nos assim como perdoamos. Culpa e mágoa são venenos para a alma. Enquanto você não perdoa, o coração vive em guerra. Enquanto não aceita o perdão de Deus, vive se punindo. A oração do Pai Nosso nos ensina que a paz passa pela liberação do que fizeram contra você e do que você mesmo se condena. Não nos deixes cair em tentação. Pedir direção é reconhecer sua fragilidade, e isso traz descanso, porque ao admitir que não sabe o caminho, você se entrega ao bom pastor. Livra-nos do mal. Ele pode. Ele vê onde você não vê, e ele te protege até mesmo do que você nem imagina que está ao redor. E por fim, teu é o reino, o poder e a glória. Quando você reconhece que tudo pertence a ele, você descansa porque sabe que nada está fora do controle. Essa oração pode ser a chave que destranca a sua noite. Você pode repeti-la não como um ritual, mas como um mergulho espiritual, e deixar que cada palavra te alinhe com o céu. Essa é a oração da paz. Por isso comente agora com fé: Pai, eu confio em Ti. Essa frase é o seu amém antes de dormir. É a entrega, a aceitação e a paz em forma de palavras. Se essa mensagem te tocou, deixe seu like agora. Essa oração pode estar esquecida na vida de alguém, e você pode ser quem vai relembrar o poder do Pai Nosso. A paz que você busca começa com um Pai e termina com um Amém. Os lírios do campo, confiança no cuidado do Pai. Num dos ensinamentos mais ternos e profundos que Jesus já compartilhou, ele nos leva a observar algo simples, comum, até mesmo facilmente ignorado: os lírios do campo. Eles não falam, não produzem, não lutam, não acumulam, mas ainda assim, são lindamente cuidados. Jesus diz em Mateus 6, 8:30, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Essa comparação não é apenas poética, é um convite à confiança. Jesus está dizendo: se o Pai cuida até de um lírio passageiro, quanto mais de você. Os lírios não têm força própria, não têm planos, nem ambições. A única coisa que fazem é crescer. Simplesmente existem. E Deus, em sua bondade, os adorna com uma beleza que nem o rei mais rico conseguiu alcançar. Essa é a essência da paz: viver confiando no cuidado de Deus, mesmo quando você não vê o cuidado acontecendo. Você não vê o lírio sendo vestido, mas ele floresce. Você não ouve Deus movimentando as circunstâncias, mas ele age. A ansiedade que tanto aflige seu coração vem da tentativa de antecipar o que só Deus pode construir no tempo certo. Ela nasce quando você olha para o futuro com os olhos do medo, e não com os olhos da fé. Mas Jesus te convida: pare, olhe os lírios. Eles sabem algo que você precisa reaprender: o Pai cuida. Você não é uma planta esquecida num campo aleatório. Você é um filho, uma filha criado à imagem de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, escolhido para florescer, mesmo em tempos difíceis. O mesmo Deus que faz o lírio desabrochar debaixo de sol escaldante ou entre pedras secas, pode fazer você florescer no meio do deserto. Quando você entender que o cuidado de Deus não falha, o medo vai perder espaço, a paz vai brotar, o coração vai repousar. Hoje à noite, ao olhar para o seu amanhã, lembre-se: você não é responsável por construir sozinho a sua própria beleza. O Pai é quem veste você com graça, força e dignidade. Confie. Por isso comente agora com fé: se Deus cuida dos lírios, cuidará de mim. Essa frase é um escudo contra a ansiedade. É uma declaração de fé que transforma o coração. Se essa palavra tocou seu espírito, curta agora este vídeo. Há muitas pessoas cansadas tentando se vestir de paz com as próprias mãos.
E você pode ser o lembrete de que o Pai ainda veste seus filhos. Você não está desamparado. Você é cuidado. Você é amado. Você é flor que Deus cuida pessoalmente. Jesus e o Getsemane, paz mesmo diante do sofrimento. O Getsemane foi o lugar onde Jesus, o Filho de Deus, viveu uma das noites mais intensas e angustiantes de sua vida. Foi ali, pouco antes de ser traído, preso, torturado e crucificado, que ele revelou a profundidade de sua humanidade. E mais do que isso, revelou o caminho da paz, que vai além da ausência de dor. A paz que nasce da rendição completa à vontade do Pai. Em Mateus 26, 36, 39 está escrito: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui vemos um Jesus angustiado, aflito, suando gotas de sangue. Um Jesus que conhecia o poder da cruz, mas também a dor que ela traria. Um Jesus que sabia do plano, mas sentia o peso. Um Jesus real, vulnerável, humano. Mas é exatamente aqui que reside o mistério da paz. Porque mesmo angustiado, mesmo sabendo o que estava por vir, Jesus orou. E ao orar, ele entregou. E ao entregar, ele se rendeu. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa frase é o ponto onde a paz invade até o cenário mais sombrio. Porque a paz verdadeira não é fazer com que Deus mude os planos, é confiar que o plano dele mesmo com dor será sempre o melhor. Quantas vezes você já esteve no seu próprio Getsemane, naquela madrugada de incertezas, naquela noite, onde o medo do que está por vir tira o sono e consome a mente? Quantas vezes você disse: Senhor, se for possível, muda isso. Mas o céu permaneceu em silêncio. Nesses momentos, a paz não vem com a mudança da situação. Ela vem quando você solta o controle, quando mesmo tremendo você diz: Seja feita a tua vontade. Jesus saiu do Getsemane sem que a cruz tivesse sido evitada, mas saiu em paz, porque já estava decidido, já havia entregue, já havia confiado. Essa paz pode ser a sua nesta noite, mesmo que você esteja diante do cálice da dor, da perda, da espera, da renúncia. Você pode dizer: Pai, eu não entendo tudo, mas eu confio. Seja feita a tua vontade. E quando você ora assim, o coração repousa, a mente silencia, a paz desce e a força vem. Comente agora com fé: Seja feita a tua vontade, Senhor. Essa frase é mais que uma oração. É um ato de guerra contra a ansiedade. É um selo de rendição que abre caminho para a paz. E se essa palavra te alcançou, curta este vídeo agora. Alguém pode estar orando no Getsemane da vida, e você pode ser a mão de consolo que o alcança. A paz não está na ausência da cruz, está na certeza da ressurreição que vem depois dela. O convite de Jesus: Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Em um mundo onde todos exigem algo de você, produtividade, respostas rápidas, decisões acertadas, força constante, existe um convite diferente, suave e libertador, vindo diretamente dos lábios de Jesus. Um convite que não impõe, não pressiona, não julga, mas acolhe. Está em Mateus 11, 28-30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus não está falando aqui apenas de um descanso físico. Ele está falando de um descanso da alma, de um alívio, que vem não do travesseiro, mas do coração rendido, de um refrigério que não depende de férias, nem de respostas, mas de presença. E veja a quem ele está chamando: os cansados,
os sobrecarregados, os exaustos. Ele não convida os fortes, os estáveis, os resolvidos. Ele chama os quebrados. Ele chama você. O que você tem carregado ultimamente? Responsabilidades que não são suas. Preocupações com o futuro. Medos que ninguém vê. Tristezas antigas que você nunca confessou. O peso da vida espiritual não deveria esmagar você. A religiosidade impõe fardos. Jesus os tira. A graça de Cristo não oprime, ela liberta. Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, andem comigo, caminhem no meu ritmo, aprendam de mim. O jugo naquela época era uma peça de madeira colocada sobre 2 bois, lado a lado, para arar a terra. Jesus está dizendo que você não precisa puxar a vida sozinho. Ele está ao seu lado e ele carrega o peso maior. Essa é a fonte da paz verdadeira. Não é a ausência de responsabilidades, mas a certeza de que você não está só e que o fardo de Jesus é leve, porque ele carrega junto. Hoje à noite Jesus está te dizendo, venha do jeito que você está, com o peso que estiver, com a dor que ninguém vê, com o cansaço que te esgota. Eu não quero sua performance, eu quero você, e eu vou te aliviar. A alma cansada encontra repouso não na explicação, mas na rendição. Não na lógica, mas na presença. Não no controle, mas na confiança. Por isso comente agora com fé. Eu aceito o convite de Jesus. Essa frase é uma entrega, um sim espiritual. Você está dizendo, eu vou até Ele, porque só Ele pode me dar paz. Se essa palavra te tocou, curta agora este vídeo. Esse convite de Jesus precisa alcançar outros cansados, outras almas exaustas. E você pode ser o elo que Deus usa para isso. Você não precisa carregar tudo. Você só precisa vir. Jonas no ventre do peixe, descanso forçado e reconexão. Algumas vezes, o silêncio, o isolamento e o escuro não são punições, são convites. Convites de Deus para parar para ouvir, para reconsiderar, para reencontrar o caminho da obediência e da paz. A história de Jonas é frequentemente lembrada como a do profeta fugitivo. Ele recebeu uma ordem clara de Deus, pregar à cidade de Nínive. Mas Jonas, temendo os resultados ou não aceitando a missão, decidiu fugir. Ele tomou um barco em direção oposta como se fosse possível escapar da presença do Altíssimo. Mas em alto mar, Deus envia uma tempestade, e Jonas, reconhecendo que era o motivo daquela tormenta, se entrega ao mar. E ali Deus envia um grande peixe para engoli-lo. 3 dias, 3 noites no ventre de um peixe, na escuridão, na solidão, no silêncio total. Mas foi ali no mais profundo, onde nenhum som do mundo alcançava, que Jonas orou. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas 2:2. Quantas vezes Deus precisa nos parar à força, porque no ritmo que estávamos, não ouviríamos mais a sua voz. Talvez você esteja passando por uma fase de isolamento, de portas fechadas, de silêncio, em todas as direções, e tem se perguntado por que Deus permitiu isso. Mas e se esse ventre do peixe for um abrigo temporário, não uma prisão? E se esse tempo for um desvio da rota que te levaria ao colapso? E se esse silêncio for Deus gritando, volte para mim, eu ainda tenho planos com você? O ventre do peixe foi desconfortável, mas também foi necessário. Foi ali que Jonas se reconectou com Deus. Foi ali que sua alma cansada se curvou em rendição. Foi ali que ele descansou da fuga e aceitou a vontade do Senhor. Você pode estar no escuro agora, mas não está fora dos olhos de Deus. Você pode estar isolado, mas não está esquecido. Você pode estar sendo reorientado. O tempo no ventre não dura para sempre. Depois da oração, depois da rendição, o peixe vomita Jonas em terra firme, e ele segue agora em obediência, agora em paz. Às vezes o descanso não é o que pedimos, mas é o que precisamos. E Deus, em sua graça, permite um tempo de pausa forçada para realinhar o coração. Por isso comente agora com fé. Mesmo no escuro, Deus me ouve.
Essa frase é uma certeza em meio ao silêncio, uma fé que cresce mesmo sem ver luz. Se essa mensagem falou com você, curta agora o vídeo. Muitos estão no ventre neste momento, achando que foram engolidos pelo fracasso, mas na verdade foram resgatados por Deus para serem realinhados. A paz de Jonas não começou quando saiu do peixe, começou quando ele orou no fundo, e Deus ouviu. E Deus ouviu você também. O Salmo 91. A paz de habitar no esconderijo do Altíssimo. Em tempos de incerteza, quando as notícias do mundo parecem só piorar, e os perigos se escondem em cada esquina, visíveis ou invisíveis, há uma promessa eterna que permanece de pé firme como rocha, para todos aqueles que escolherem confiar. O Salmo 91. Este não é apenas um salmo de proteção, é um refúgio espiritual, um abrigo para a alma cansada, um esconderijo secreto, onde a paz não é circunstancial, é presença. Logo no primeiro versículo, encontramos o segredo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Não diz visita nem passa por ali, diz habita. Paz não é algo que você sente uma vez ou outra, é um lugar onde você decide morar. Habitar no esconderijo do Altíssimo é fazer de Deus seu lar, seu primeiro e último pensamento, do dia seu alicerce. É descansar à sombra do Onipotente, como quem sabe que nenhum mal pode tocar aquele que está debaixo das asas do Todo-Poderoso. O Salmo 91 é um mapa para o descanso da alma. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você declara isso, você ativa algo espiritual. Você afirma com fé: mesmo que tudo desmorone ao redor, eu confio. Eu estou seguro. E então vêm as promessas. Livrará do laço do passarinheiro. Não temerás o terror da noite, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Cada linha desse salmo é uma muralha de paz. É como se Deus estivesse dizendo a você: fique aqui, descansa em mim, eu cuido do resto. Quantas noites você perdeu por medo do que poderia acontecer? Quantas vezes tentou prever o mal e se desgastou tentando se proteger de tudo e de todos? Mas o esconderijo de Deus não é feito com paredes humanas. Ele é espiritual e está sempre aberto para quem confia. Habitar no esconderijo do Altíssimo não significa que o mal não virá, mas significa que ele não te vencerá, que você estará guardado por dentro, onde o inimigo não toca. Essa paz é inabalável, porque vem da certeza da presença da promessa de que Deus é abrigo, escudo, rocha, sombra, proteção. E no final do salmo, Deus mesmo fala: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, e o glorificarei. Por isso comente agora com fé: hábito no esconderijo do Altíssimo. Declare isso sobre sua noite, sobre sua casa, sobre sua mente. Você tem um lugar seguro onde o medo não governa. E se esta palavra te alcançou, deixe seu like agora. Ela pode ser o abrigo que outra alma está procurando. Seja ponte, seja bênção, seja sombra para alguém. A paz verdadeira não está em saber o futuro, está em confiar em quem já está lá. E ele está te protegendo agora mesmo. A fé da mulher cananeia, persistência em meio à aflição. Algumas das demonstrações mais poderosas de fé na Bíblia não vieram dos líderes religiosos, nem dos discípulos mais próximos. Elas vieram de pessoas improváveis à margem, excluídas, ignoradas. E uma dessas histórias está em Mateus 15, 21, 28. A história de uma mulher cananeia, uma estrangeira, que clamou por Jesus com tudo o que tinha. Ela não fazia parte do povo judeu, não era bem-vinda pela religião da época, mas ela carregava dentro de si algo que muitos, mesmo perto de Jesus, não tinham: uma fé persistente, quebrantada, insistente. A filha dela estava terrivelmente endemoniada, e mesmo sendo rejeitada pelos discípulos, mesmo sendo ignorada no início por Jesus, ela não parou. Ela clamava:
Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus finalmente responde, ele diz algo que à primeira vista parece duro. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas a fé daquela mulher não recua. Ela não se ofende, ela não se revolta. Ela responde com humildade e ousadia ao mesmo tempo. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus, maravilhado, declara: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme desejas. Na mesma hora, sua filha foi curada. Essa história carrega um segredo espiritual profundo. A paz e o milagre vêm para quem não desiste mesmo, quando o céu parece em silêncio. Quantas vezes você orou e não ouviu resposta? Quantas vezes se sentiu como essa mulher à parte esquecido invisível? Mas o Espírito Santo quer que você saiba. Jesus viu sua fé. Ele ouviu seu clamor. Ele conhece a dor do seu coração. A mulher cananeia não teve um encontro fácil, mas ela teve um encontro transformador. A paz dela veio depois da persistência, depois da humilhação, depois da luta interior. Ela nos ensina que a fé não é passiva. Ela se ajoelha, mas não se cala. Ela chora, mas continua clamando. Ela reconhece quem é Jesus mesmo quando parece que ele está distante. E foi isso que a diferenciou. Nesta noite talvez você esteja se sentindo como ela, ignorado, cansado, quase desistindo. Mas Jesus está testando algo em você. Sua fé resiste ao silêncio. Sua fé continua mesmo sem aplausos. Sua fé clama mesmo entre as migalhas. Se sim, então se prepare, porque a resposta virá e ela trará cura, paz e restauração. Por isso comente agora com fé: eu não desisto de clamar. Essa frase é um grito espiritual. É a fé da cananeia pulsando dentro de você. E se esta mensagem tocou seu espírito, curta o vídeo agora. Alguém pode estar prestes a desistir, e você será a voz que diz: continue, ainda há migalhas que curam. A paz não vem para quem sente, vem para quem insiste, para quem acredita mesmo cansado, para quem olha para Jesus e não recua. Moisés e a sarça ardente, o chamado que desperta confiança. Moisés conhecia bem o deserto. Durante 40 anos, ele caminhou por aquelas terras áridas, silenciosas e solitárias. O que antes era fuga do Egito, agora havia se tornado rotina. Cuidava de ovelhas, vivia longe do palácio, longe dos sonhos de juventude, longe até mesmo da esperança de ainda ser usado por Deus. Talvez Moisés pensasse que seu tempo já havia passado, que Deus usaria outra pessoa, que sua vida seria apenas isso: areia, calor e silêncio. Mas foi nesse exato cenário de esquecimento que Deus o encontrou de uma forma surpreendente, numa sarça que queimava, mas não se consumia. Em Êxodo 3, 2 e 4 está escrito: e apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então disse Moisés: agora me virarei para lá, e verei esta grande maravilha. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Esse momento mudou tudo. Moisés pensava que estava esquecido, mas Deus o chamava pelo nome. O que essa história tem a ver com você hoje? Tudo. Porque há momentos em que a vida entra num compasso de espera. O deserto parece interminável. Os dias se tornam iguais. A fé fica em silêncio. E você começa a se perguntar: será que Deus ainda tem algo comigo? Mas é justamente nesses momentos, quando você pensa que nada vai acontecer, que Deus acende uma sarça na sua frente e diz: eu ainda estou aqui. Eu ainda tenho planos. Eu ainda conheço seu nome. A sarça ardente representa o sobrenatural no meio da rotina, o extraordinário dentro do comum. Deus escolheu o lugar mais improvável, o cenário mais seco e o momento mais rotineiro para chamar Moisés para algo eterno. A paz verdadeira começa quando você entende que não está esquecido, que mesmo longe do que um dia sonhou, Deus ainda está de olho em você. Moisés tinha medo, tinha feridas antigas,
tinha dúvidas, mas o que venceu tudo isso foi uma única certeza: Deus está falando, e se Ele está falando, então eu posso ir, eu posso confiar, eu posso descansar, porque Ele está me guiando. E veja, Deus não apagou a sarça, Deus falou de dentro dela. Muitas vezes queremos que Deus apague o fogo, tire o deserto, acabe com o silêncio, mas Ele quer falar de dentro disso tudo. Quer que você perceba o sagrado, onde parece só haver poeira, quer que você ouça seu chamado, mesmo em meio ao cansaço. Hoje, Jesus pode estar te chamando, no meio da sua sarça. Pode ser este vídeo. Pode ser uma lembrança, um sentimento no coração, um chamado suave, mas poderoso que te lembra: você não foi esquecido. Por isso comente agora com fé: Senhor, eis-me aqui. Essa frase é a resposta de quem reconhece o chamado, de quem se coloca à disposição mesmo sem entender tudo. Se essa palavra tocou, você deixe seu like agora. Pode haver muitos Moisés espalhados por aí, pensando que seus dias de propósito acabaram. Mas você pode ser a sarça que Deus vai usar para reacender a chama do chamado. Não importa onde você está. Se Deus te chamou, então há um caminho, e você pode andar em paz, porque não vai andar sozinho. O cântico de Maria, a paz de quem confia no plano de Deus. Entre todas as vozes que ecoaram na história da salvação, há uma que se destaca pela delicadeza, pela confiança e por uma paz serena, em meio a uma reviravolta total de vida. A voz de Maria, mãe de Jesus, não foi a voz de uma guerreira que venceu batalhas com espada, foi a voz de uma serva que disse sim ao impossível. Em Lucas 1, 46, 49, Maria entoa um cântico que até hoje é lembrado: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Pense na situação. Maria era jovem, simples noiva, e de repente recebe a visita de um anjo dizendo que ela daria à luz o Filho de Deus, sem ter estado com homem algum, correndo o risco de ser rejeitada, apedrejada, humilhada, tendo que lidar com o julgamento dos outros, com o desconforto da dúvida, com a confusão de um plano divino que não fazia sentido humano. E mesmo assim, ela canta, ela louva, ela engrandece ao Senhor. Ela encontra paz não na explicação, mas na confiança, porque Maria entendeu: se o plano vem de Deus, então o caminho também está nas mãos dele. Quantas vezes você se viu em situações inesperadas, onde tudo virou de cabeça para baixo, onde as promessas pareciam difíceis demais para você, onde você disse: Senhor, por que comigo? Mas talvez a pergunta certa seja: Senhor, o que queres fazer através disso? Maria não foi escolhida porque era forte, mas porque era disponível. Ela não tinha todas as respostas, mas tinha uma decisão: confiar. E é essa decisão que traz paz. A paz que não depende de previsibilidade. A paz que canta mesmo quando o coração está tremendo. A paz de quem sabe que Deus nunca falha. Maria nos ensina que o louvor pode ser o início da aceitação, e a aceitação o começo do descanso. Você pode não entender o que está acontecendo agora, mas você pode engrandecer ao Senhor, pode confiar que Ele está olhando para você como olhou para Maria, e pode dizer: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Por isso comente agora com fé: minha alma engrandece ao Senhor. Essa frase é seu cântico hoje. Mesmo em meio à dúvida, mesmo em meio à espera, você está escolhendo confiar no plano. E se essa palavra tocou você, curta agora este vídeo. Você pode ajudar outra alma aflita a cantar novamente. A paz vem para quem canta mesmo antes do milagre acontecer. Deus ainda chama os simples para fazerem parte dos seus planos eternos. E se Ele te escolheu, então, Ele te sustentará. Confie e cante. Davi e Golias, a calma de quem sabe em quem confia. Imagine um jovem pastor, sem armadura, sem espada, sem treinamento militar, parado diante de um guerreiro gigantesco, experiente e aterrorizante.
Golias não era só uma ameaça física, ele era um símbolo de opressão, de afronta, de medo. Durante 40 dias ele desafiava o povo de Israel, e ninguém ousava enfrentá-lo. Mas então, Davi aparece. Em 1 Samuel 17 vemos a cena. Enquanto todos estavam paralisados pelo medo, Davi, ainda adolescente, chega ao campo de batalha para levar pão aos irmãos, e ouve o desafio de Golias. E com a tranquilidade de quem já conhecia o poder de Deus, ele pergunta: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você percebe a calma, a firmeza, a fé. Davi não subestimou Golias. Ele superestimou o Deus que o acompanhava. Essa é a chave da paz diante dos gigantes. Não olhar o tamanho do problema, mas a grandeza de quem caminha com você. Enquanto os soldados viam a armadura de Golias, Davi se lembrava do livramento do leão e do urso. Enquanto os outros tremiam pela força do inimigo, Davi confiava no Deus que nunca falhou. E ao ser desprezado, criticado, subestimado, ele não recuou. Ele declarou: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. Essa é a paz que enfrenta gigantes, a paz de quem sabe que não está sozinho. A paz de quem entende que o nome de Deus é mais poderoso que qualquer arma. Hoje talvez você esteja diante de um Golias, um diagnóstico, uma dívida, um trauma, uma ameaça invisível que te intimida dia após dia. E como o exército de Israel, você pode estar paralisado esperando que algo mude. Mas Deus está te dizendo: você não precisa de espada, você precisa de fé. Você não precisa de força humana, você precisa se lembrar do meu nome. Golias era grande, mas caiu com uma pedra. Porque a vitória não está no instrumento, mas na autoridade espiritual por trás dele. E essa autoridade está em você, quando você confia no Senhor. Davi correu em direção ao gigante não porque era imprudente, mas porque estava em paz. E paz não é passividade, é coragem que nasce da certeza. Por isso comente agora com fé: meu gigante cairá em nome do Senhor. Essa frase é sua pedra hoje, seu ato de fé, sua confiança expressa. Se essa palavra te inspirou, curta o vídeo agora. Você pode estar ajudando alguém que está diante de um Golias, e só precisa se lembrar de quem está com ele. A paz de Davi não veio depois da vitória. Ela o acompanhou até a linha de frente. E é essa a paz que o Espírito Santo quer te dar hoje. Você não está sozinho, e o gigante que te afronta vai cair. Cego Bartimeu, a paz de ser ouvido por Jesus. Imagine viver à margem da sociedade, sentado à beira do caminho, ouvindo o barulho das multidões passando, mas nunca sendo parte delas. Imagine viver no escuro, não apenas por não enxergar, mas por sentir que ninguém te vê. Esse era Bartimeu, um homem cego, mendigo, esquecido até o dia em que Jesus passou por ele. O relato está em Marcos 10, 46, 52. Jesus estava saindo de Jericó. Uma multidão o seguia, mas Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré quem estava passando, e algo dentro dele despertou. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentaram calá-lo, mandaram que ficasse quieto, mas ele gritou ainda mais alto, porque Bartimeu sabia a paz que ele precisava. Só podia vir de Jesus, e ele não deixaria aquela chance passar. Então Jesus para. Sim, no meio da multidão, Jesus para por causa de um homem invisível aos olhos do mundo, e manda chamá-lo. Tem bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama. Você consegue imaginar a emoção de Bartimeu? Alguém que vivia no silêncio, agora estava sendo chamado pelo próprio Mestre. E quando Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Ele responde com simplicidade e fé: que eu torne a ver. E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Naquele instante Bartimeu volta a enxergar, mas mais do que a cura dos olhos, ele recebe a cura da alma, a paz de ser notado, de ser valorizado, de ser ouvido. Quantas vezes você se sentiu como ele, sentado à margem da vida,
como se o mundo passasse e ninguém te percebesse gritando dentro da alma por uma resposta, esperando que Jesus ouça algo. Bartimeu não tinha nome importante, não tinha influência, não tinha visão, mas tinha fé. E isso foi o suficiente para parar Jesus. A paz que invadiu o coração de Bartimeu naquele dia também pode invadir o seu hoje, porque Jesus continua ouvindo o clamor dos esquecidos, continua parando por causa de quem o chama com sinceridade, continua perguntando: o que você quer que eu te faça? A resposta para o seu cansaço pode estar a uma oração de distância, um grito de fé, um clamor verdadeiro. E não importa quem tente te calar, não importa quem diga que você não merece. Se Jesus te ouviu, então tudo pode mudar. Comente agora com fé: Jesus me ouve. Essa frase é sua declaração de confiança, é sua resposta de fé em meio ao ruído da vida. Se essa mensagem tocou seu coração, curta agora o vídeo. Muitos estão sentados à beira do caminho achando que Jesus nunca vai parar por eles. Mas você pode ser o anúncio que diz: levanta-te, ele te chama. A paz de Bartimeu começou com um clamor, e a sua também pode começar agora. Clame e creia. A mulher adúltera, perdão que traz paz. Ela foi arrastada até o meio da praça humilhada, exposta, cercada por pedras e por vozes sedentas por condenação. Ela não tinha mais defesa. Seu erro era conhecido. Seu julgamento parecia certo. Era apenas uma questão de tempo até que as primeiras pedras voassem em sua direção. Essa mulher apanhada em adultério é apresentada em João 8, 1 e 11. Os fariseus a colocam diante de Jesus e dizem: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles não estavam apenas testando a mulher, estavam tentando armar uma armadilha para Jesus. Mas o que acontece ali revela um dos atos mais profundos de misericórdia e paz que o mundo já viu. Jesus com calma se inclina e escreve no chão. Não responde imediatamente, não entra no jogo da acusação. Ele cria silêncio no meio da gritaria e então diz: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Silêncio. Um por um todos largam as pedras e vão embora até que sobra apenas ela e Jesus. E ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. E então Jesus diz: nem eu te condeno. Vai, e não peques mais. Esse momento é um divisor de águas. A mulher esperava ser destruída, mas encontrou olhos de misericórdia, palavras de perdão e um amor que não a ignorou, mas a restaurou. Quantas vezes você já se sentiu como ela, exposto, envergonhado, culpado, achando que as pedras do passado cairiam sobre sua cabeça a qualquer momento? Mas o que Jesus fez com ela, ele continua fazendo com você. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar, ele veio para restaurar, ele veio para dar paz àqueles que não têm mais coragem de levantar os olhos. E veja, Jesus não negou o erro dela, mas não permitiu que o erro a definisse. Ele a perdoou e deu uma nova chance. E onde havia condenação, ele plantou paz. Talvez você esteja carregando culpas antigas, pecados que já confessou, mas ainda te perseguem, feridas que ninguém vê, mas que sangram dentro de você. Hoje Jesus te diz: eu não te condeno. Vai e viva uma nova história. Essa é a paz que só o perdão verdadeiro pode trazer. Não é só um alívio, é uma libertação. Por isso comente agora com fé: Jesus me perdoa e me dá paz. Essa frase é sua resposta ao amor que não acusa, mas transforma. Se essa mensagem tocou seu coração, curta agora o vídeo. Há muitos andando com pedras internas ou fugindo das dos outros. E você pode ser quem leva essa palavra de alívio. A paz não é para quem nunca errou, é para quem reconhece e se encontra com Jesus. Ele não ignora o passado, mas escreve um futuro diferente. O centurião, a paz de quem confia na palavra de Jesus. Dentre as histórias de fé mais impressionantes nos evangelhos, há uma que se destaca pela profundidade da confiança.
especialmente vinda de alguém que não fazia parte do povo de Israel, um centurião romano. Ele não cresceu aprendendo sobre o Deus de Abraão, não frequentava o templo, não conhecia as tradições religiosas, mas tinha algo que tocou o coração de Jesus, uma fé simples e poderosa. O relato está em Mateus 8, 5, 10. O centurião se aproxima de Jesus e diz: Senhor, o meu servo está deitado em casa paralítico sofrendo horrivelmente. Jesus responde prontamente: Eu irei curá-lo. Mas o centurião faz algo inesperado. Ele responde: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ele era um homem de autoridade, entendia o poder de uma ordem, sabia que quando alguém com autoridade fala as coisas acontecem mesmo à distância. E ele reconhecia essa mesma autoridade em Jesus. Essa fé surpreendeu até o mestre. Jesus disse: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E o servo do centurião foi curado na mesma hora. Agora pense por um momento, que tipo de paz é essa que acredita numa única palavra, que confia, sem precisar ver, que descansa só por saber quem está falando? O centurião nos ensina que a fé verdadeira é aquela que se apoia na voz de Jesus, não nas circunstâncias. Ele não pediu uma prova, não pediu um sinal visível, ele só queria uma palavra. E é isso que talvez esteja faltando no seu coração nesta noite. Você tem clamado por paz, mas está esperando que tudo mude primeiro. Mas a paz vem antes, quando você confia na palavra que já foi dita. Jesus já disse: Não te deixarei, nem te desampararei. A minha paz vos dou. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essas palavras são suficientes para acalmar o coração. Se o centurião, sem conhecer tudo, confiou, quanto mais você que já conhece o amor de Jesus. A fé que traz paz não exige prova. Ela reconhece a voz. Você pode estar em meio ao caos, mas se tiver uma palavra de Jesus, pode deitar e dormir, porque ele não mente, ele não falha, ele não se atrasa. Por isso comente agora com fé. Basta uma palavra de Jesus. Essa frase é uma rendição. É o reconhecimento de que você já ouviu o suficiente para confiar. E se essa mensagem falou com sua alma, curta agora este vídeo. Muitos estão esperando ver para crer, mas talvez você seja a ponte para ensiná-los a crer para ver. A paz do centurião não veio porque tudo mudou, veio porque ele ouviu e creu. E essa paz também pode ser sua agora. Confie e descanse, Jesus já falou. O ladrão na cruz, a paz de quem encontra salvação nos últimos minutos. Na cena mais dolorosa e sagrada da história da humanidade, 3 cruzes se erguem. No centro, Jesus inocente ferido, entregue em amor. À esquerda e à direita, 2 criminosos homens, cujas escolhas os levaram à morte, condenados, rejeitados, desacreditados. Mas mesmo ali na beira do fim, um deles encontrou o que muitos passaram a vida inteira, buscando paz e salvação. Lucas 23, 39 e 43, nos conta: um dos malfeitores que ali estavam dependurados lançava insultos contra Jesus. Você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem não teve tempo de mudar de vida. Não desceu da cruz para consertar o passado. Não teve chance de fazer boas obras, de restaurar o que destruiu, de começar de novo. Mas ele olhou para Jesus com fé, reconheceu quem ele era e clamou: Lembra-te de mim. E ali, no seu momento mais sombrio, recebeu a maior luz que alguém pode receber: o perdão de Jesus, e com ele a paz. Quantas pessoas vivem escravizadas pela culpa, achando que já é tarde demais? Quantas noites mal dormidas por erros do passado, por marcas que parecem eternas, por caminhos que não podem mais voltar atrás?
Mas o ladrão da cruz nos ensina algo poderoso. Nunca é tarde para encontrar a paz em Jesus. Nunca é tarde para um coração quebrantado ser ouvido. Nunca é tarde para um clamor sincero alcançar o céu. Talvez você olhe para a sua vida e veja falhas, cicatrizes, pecados, decisões que gostaria de mudar. Mas Jesus não está olhando para o seu histórico. Ele está ouvindo o seu coração agora. E se houver fé, haverá resposta. Se houver arrependimento, haverá perdão. Se houver clamor, haverá salvação. O ladrão não pediu riqueza, não pediu livramento da cruz. Ele pediu presença. Lembra-te de mim. E Jesus deu mais do que ele pediu. Deu o paraíso, deu um lugar ao seu lado, deu uma eternidade. E mesmo antes da morte deu paz. Por isso comente agora com fé: Jesus, lembra-te de mim. Essa frase é o seu ponto de rendição, é o seu pedido de salvação, é sua declaração de fé no único que pode dar vida eterna. Se essa palavra tocou sua alma, curta agora este vídeo. Você pode estar ajudando alguém que acredita que já é tarde demais. Mas Jesus ainda está dizendo: hoje mesmo estarás comigo. A cruz não foi o fim. Para aquele homem, foi o começo. E a sua história também pode começar agora, com uma simples oração, com um coração quebrado, com a paz de saber: você foi perdoado, e Jesus se lembrou de você. A pesca maravilhosa, confiança nas promessas de Jesus. Era mais uma madrugada de trabalho. Pedro e seus companheiros haviam lançado as redes repetidamente, mas não pescaram nada. O cansaço já apertava os músculos, a frustração começava a pesar no coração. Eles eram pescadores experientes, sabiam como e onde lançar as redes, mas naquela noite o mar ficou em silêncio. Essa cena está em Lucas 5, 1-11. Jesus chega de manhã, quando tudo parecia perdido, quando o esforço já havia se esgotado. E o detalhe mais importante, ele chega justamente quando Pedro estava lavando as redes, ou seja, desistindo. Jesus entra no barco de Pedro, ensina a multidão, e depois diz algo inesperado: faste ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro responde com sinceridade: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas logo em seguida, ele pronuncia uma frase que é a chave para a paz e a fé: mas sob a tua palavra, lançarei as redes. E o que aconteceu? As redes se encheram tanto, que começaram a se romper. O milagre foi tão grande, que precisaram chamar outro barco para ajudar. Ambos os barcos quase afundaram de tanta bênção. Agora pare e reflita: a pesca maravilhosa aconteceu porque Pedro era habilidoso. Aconteceu porque ele confiou na palavra de Jesus. Quantas vezes você já lavou suas redes? Quantas vezes tentou, orou, buscou, lutou, e nada aconteceu? Quantas vezes o silêncio de Deus te fez pensar que o milagre não viria? Mas Jesus está dizendo: hoje, volte ao mar, tente mais uma vez. Sob a minha palavra, algo novo vai acontecer. A paz verdadeira não está em ver o milagre, primeiro está em ouvir a voz de Jesus e obedecer. Mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo sem entender, Pedro lançou as redes outra vez, porque confiou na promessa, não na lógica. E é exatamente isso que o Espírito Santo está te convidando a fazer nesta noite. A paz que você busca pode estar no próximo passo de obediência, na próxima oração, no próximo ato de fé. Jesus sabe o tempo. Jesus conhece o fundo do mar. Jesus sabe onde estão os peixes. E Ele também sabe exatamente o que você precisa. Se você ouvir a voz dEle e obedecer, algo maravilhoso pode acontecer. Por isso comente agora com fé: sob a tua palavra, lançarei as redes. Essa frase é sua atitude espiritual nesta noite. Você está dizendo: mesmo cansado, eu confio. Mesmo frustrado, eu vou de novo. Se essa mensagem tocou sua alma, curta agora o vídeo. Você pode estar lançando uma rede que irá alcançar muitos corações cansados. E Jesus ainda está no barco. E onde Ele está, há milagres, há paz e há esperança. Pedro, andando sobre as águas, olhar fixo em Jesus, traz calma. Era madrugada, o mar estava agitado, o vento soprava forte,
e os discípulos estavam no barco lutando contra as ondas, cansados, assustados, tentando chegar ao outro lado. De repente algo sobrenatural acontece. Eles veem uma figura vindo na direção deles andando sobre as águas, e se assustam ainda mais. Pensam que é um fantasma, mas então uma voz conhecida ecoa por cima do vento. Tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Mateus 14, 27. Era Jesus. E Pedro, impetuoso como sempre, faz um pedido que carregava fé e coragem. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse, vem. E então algo extraordinário acontece. Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele caminhava em paz. Mas no momento em que olhou para o vento e para as ondas, ele teve medo e começou a afundar. Nesse momento, Pedro clama, Senhor, salva-me, e Jesus imediatamente estende a mão e o segura, dizendo, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa história é um retrato perfeito da nossa caminhada com Deus. Enquanto mantemos os olhos fixos em Jesus, caminhamos sobre o impossível. Mas quando desviamos o olhar para o problema, para o medo, para o barulho ao redor, afundamos. Quantas vezes você começou bem com fé, coragem, convicção, mas à medida que os ventos da vida sopraram mais fortes, seu olhar se desviou. Você se concentrou na tempestade e a paz foi embora. Mas repare, Pedro começou a afundar, mas não terminou afundado. Jesus o segurou. Jesus o salvou. Jesus não deixou que ele afundasse completamente. E ele fará o mesmo com você, mesmo quando a fé oscila, mesmo quando você fraqueja, mesmo quando o medo vence por alguns segundos. Jesus continua ali, pronto para estender a mão, pronto para te levantar, pronto para te levar de volta ao barco. E o texto diz que quando eles subiram ao barco, o vento cessou. A paz voltou. Às vezes a tempestade não se acalma imediatamente, mas Jesus te dá força para caminhar sobre ela. E quando você o chama, ele não demora. Ele age. Ele te segura. Por isso comente agora com fé. Meus olhos estão em Jesus. Essa frase é a sua âncora espiritual, a sua decisão de não olhar mais para o caos, mas para o Cristo que caminha sobre ele. Se essa palavra tocou seu coração, curta agora este vídeo. Você pode estar ajudando alguém que está afundando em silêncio e precisa lembrar que Jesus ainda está vindo em sua direção. A paz não está na ausência do vento, está no olhar fixo naquele que tem poder sobre o mar, e ele está olhando para você agora. Creia. A parábola do bom pastor, segurança que gera descanso. Em meio a tantas metáforas que Jesus usou para revelar seu amor e seu cuidado por nós, há uma imagem que toca profundamente o coração humano, a do bom pastor. Um pastor que conhece cada uma de suas ovelhas, que as chama pelo nome, que guia, protege, sustenta e, se necessário for, dá a própria vida por elas. Em João 10, 11, Jesus diz com clareza, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Essa não é uma figura de linguagem qualquer. Jesus está dizendo, você não é apenas parte de um rebanho anônimo, você é conhecido, você é visto, você é cuidado. A paz que essa verdade carrega é incomparável, porque no mundo natural, a ovelha é um dos animais mais frágeis que existem. Não tem presas, não é veloz, não enxerga bem, se assusta fácil e se perde com frequência. Mas uma ovelha tem algo que faz toda a diferença: um pastor. E quando o pastor é bom, como Jesus declara ser, então a ovelha pode descansar. Você já se sentiu perdido, sem direção, vulnerável aos perigos da vida, aos ataques invisíveis, às confusões internas? Pois Jesus diz, eu sou o bom pastor. E veja, ele não abandona, ele não corre ao ver o lobo, ele enfrenta, ele protege, ele permanece. O bom pastor guia pelas veredas da justiça, conduz a águas tranquilas, restaura a alma.
Essa não é apenas a promessa do Salmo 23, é a declaração viva de Jesus no Novo Testamento. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. E ninguém as arrebatará da minha mão. João 10:28. Isso significa que você está seguro, mesmo que a noite esteja escura, mesmo que os lobos uivem, mesmo que você tenha se desviado um pouco do caminho. O bom pastor vai atrás, chama, carrega nos ombros, traz de volta para casa e celebra. Essa é a paz que Jesus oferece, a paz de quem sabe que está sendo guiado por alguém que nunca erra, o caminho que nunca perde ninguém, pelo caminho que dá a vida para que você tenha descanso. Por isso, comente agora com fé: Jesus é o meu bom pastor. Essa frase é uma entrega, uma confiança, uma certeza que guarda o coração contra todo medo. Se essa palavra tocou você, curta este vídeo agora. Talvez alguém esteja se sentindo como uma ovelha desgarrada, achando que não tem mais volta. E através desta mensagem você pode lembrar essa pessoa que o bom pastor ainda está procurando. Você não está perdido. Você está sendo cuidado. Você está nas mãos daquele que te conhece pelo nome, e nada, nem ninguém pode te tirar dessa mão. Descanse. A ressurreição de Lázaro, paz diante da morte e esperança eterna. Poucas histórias na Bíblia carregam tanto o peso emocional quanto a ressurreição de Lázaro. Ela não fala apenas de um milagre, ela fala de tempo de espera, de luto, de lágrimas e de paz em meio à morte. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Seus dias finais foram acompanhados com aflição por Marta e Maria, suas irmãs. Quando ele adoeceu, as duas mandaram chamar Jesus com uma mensagem simples e cheia de expectativa. Senhor, aquele a quem amas está doente. João 11:3. Mas Jesus não veio imediatamente. Ele esperou. E nesse tempo de espera, Lázaro morreu. Você já esteve nesse lugar, o lugar da espera, o lugar onde você pediu, orou, clamou, e a resposta não veio. No tempo que você esperava, onde a situação morreu, o sonho morreu, a porta fechou, o diagnóstico venceu o coração antes esperançoso. Agora está em luto. Foi assim com Marta e Maria. Quando Jesus chegou 4 dias depois da morte de Lázaro, Marta correu ao encontro dele e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes seu coração já disse isso? Senhor, se tu tivesses agido antes, se o milagre tivesse vindo ontem, se a resposta tivesse chegado a tempo. Mas Jesus responde com uma das declarações mais poderosas da história da fé: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Jesus não estava atrasado. Ele estava preparando um milagre maior, um testemunho eterno. Ele vai até o túmulo, pede que a pedra seja removida, e mesmo diante da incredulidade, mesmo com o cheiro da morte no ar, ele clama com voz forte: Lázaro, vem para fora, e o morto sai vivo, revive, ressuscita, volta. Essa história nos ensina que a paz de Jesus não é interrompida pela morte. Ela atravessa a morte, ela vence o tempo, ela supera a dor. Você pode estar diante do túmulo de algo que amava, talvez até tenha enterrado seus sonhos, sua fé, seu ânimo. Mas Jesus está dizendo hoje: se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. A paz de Jesus não depende do que morreu. Ela depende do que ele ainda pode fazer, e ele ainda pode chamar de volta à vida tudo o que parece perdido, porque nele a morte nunca é o fim. É só o início de algo maior. Por isso, comente agora com fé: Jesus é a ressurreição da minha história. Essa frase é sua fé colocada sobre o impossível. É sua entrega ao Deus que tem poder até sobre os mortos. Se essa palavra te alcançou, curta este vídeo agora. Você pode estar tocando o coração de alguém que está de luto por algo que ainda pode viver novamente. Lázaro saiu do túmulo, e o que é seu também pode sair, porque Jesus ainda está chamando nomes, e ele ainda é a vida, e ele ainda é a paz mesmo diante da morte. Encerramento e chamada à ação.
Se você chegou até aqui, saiba de algo muito importante. Você é raro. Sim. Pouquíssimos têm a disposição, a fé e a sede de permanecer até o fim de uma jornada espiritual como essa. Parabéns! Você não apenas ouviu, você se permitiu ser transformado. Você abriu o coração. Você permitiu que o Espírito Santo falasse com você. E isso é o que faz toda a diferença. Talvez você tenha começado este vídeo com o coração agitado, com preocupações, com angústias, com perguntas. Mas agora algo mudou aí dentro. Não mudou. A presença de Jesus foi sendo derramada bloco por bloco, palavra por palavra, revelação por revelação. E agora, há uma paz nova dentro de você, uma serenidade que não veio da lógica, mas da fé, uma certeza silenciosa de que Jesus está com você agora e sempre. Você não apenas ouviu sobre histórias, você viveu cada uma delas. Você foi de encontro a cada cenário bíblico como se fosse sua própria realidade. Porque de fato era. Você se viu em Elias, em Ana, em Bartimeu, na mulher adúltera, em Pedro, em Jonas, em Maria. E a beleza disso tudo é que em cada uma dessas histórias, Jesus apareceu. E quando ele aparece, a paz também chega. Por isso agora quero te fazer um convite profundo. Comente aqui. Minha alma encontrou descanso em Jesus. Essa frase é mais que um comentário. Ela é um selo espiritual, uma marca visível de quem foi tocado pelo Senhor até o fim deste vídeo. Comente isso para que eu saiba quem são os escolhidos que chegaram até aqui. Quem são aqueles que verdadeiramente abriram o coração para a palavra. Se você ainda não está inscrito neste canal, pare agora e se inscreva. Não como quem segue mais um canal qualquer, mas como quem assume um compromisso espiritual, com um espaço de cura, fé e crescimento, como alguém que sabe que precisa manter a chama acesa noite após noite. Porque sabe de uma coisa, a fé se apaga com o tempo, se não for alimentada. Este canal tem sido a igreja virtual de muitos que não têm uma congregação por perto. Tem sido refúgio para corações feridos, abrigo para almas cansadas, ponte para reencontros com Jesus. E você pode fazer parte disso não apenas como ouvinte, mas como mensageiro, como alguém que compartilha, que leva a outros o mesmo consolo que recebeu. Envie este vídeo para alguém, poste no seu grupo da família, mande para aquela pessoa que disse: "Não consigo dormir". Você não tem ideia do impacto eterno que um simples compartilhamento pode causar. Agora, se você já é inscrito, sinta-se abraçado e honrado. Você faz parte de algo maior do que imagina. Você está semeando esperança, fé e paz. E o céu se alegra com isso. E antes que este vídeo termine, te peço, não pause, não corra, não tire os olhos da tela. Apenas fique em silêncio, fique quieto. Alguns minutos. Aproveite para louvar a Jesus em pensamento. Agradeça por essa noite. Agradeça pelo dia, pelo amanhã, que Ele já está preparando. Fale com Ele, em silêncio.